Bem-vindo ao mundo do marketing multinível. Os nossos parabéns por ter adotado a decisão de desenvolver o seu próprio negócio. Este é, sem dúvida, o seu primeiro passo para a independência económica. Como é do seu conhecimento, o êxito de toda a atividade empresarial reside no facto de possuir ideias claras. O objetivo deste programa é proporcionar um guia que o ajude a dar os seus primeiros passos no negócio do multinível, baseado na experiência de pessoas que já percorreram com êxito o caminho que hoje vai iniciar. Este guia consta de 8 passos básicos, estruturados ciclicamente. Isto é, o primeiro conduz-nos ao segundo e assim sucessivamente. Estes 8 passos foram divididos em 2 grandes grupos, chamados os tangíveis e os intangíveis do negócio. Nesta primeira gravação, vamos focar de forma geral os 8 passos, frisando mais em profundidade os 2 primeiros, que formam a parte intangível do negócio e, como mais adiante poderemos apreciar, são a parte base deste e qualquer outro negócio. Antes de começar, deverá saber que o conteúdo deste programa foi gravado em conferências pronunciadas a outros empresários do multinível. Estas conferências foram cuidadosamente traduzidas e foi nossa intenção reproduzir nelas o ambiente e os seus tons originais a fim de conservar a sua pureza. Para tratar das partes intangíveis do negócio, escolhemos uma conferência de um empresário do multinível de grande sucesso, Luís Costa. O Sr. Luís Costa, espanhol de origem cubana, iniciou o seu negócio do multinível há 6 anos nos Estados Unidos e, quando surgiu a oportunidade em Espanha, decidiu ali começar do zero. Hoje, é distribuidor direto diamante no negócio da Amway. Assim, pois, avante. Olá amigos, eu sou o Joaquim Lucas e pediram-me para falar um pouco sobre como é que eu conheci o multinível. Assim, pois, vamos iniciar a primeira parte, que, como já dissemos, vai consistir basicamente na explicação pelo Luís de como se empreende este negócio, ou como se organiza e quais são os seus pontos fundamentais. Vou introduzir a cassete porque me pediram para explicar como é que eu conheci este negócio e como é que nos conhecemos, ele e eu. Assim vamos falar disto durante 3 minutos e de seguida vou entrar em pleno no tema. Bem, a minha entrada no negócio começou realmente a 26 de maio, mas a 23 de maio foi verdadeiramente quando soube da existência dele através do meu irmão. Ele disse-me que a minha cunhada tinha entrado em pleno, mas tinha comprovado de fora que o negócio lhe parecia muito bom. Mas ele não entrou porque o tinha deixado nas mãos da sua mulher e ela ia estudá-lo com o tempo. A 26 de maio estivemos com a minha cunhada em Santander, que nos explicou, então a fundo, numa hora, como era o negócio. Um pouco como fez o Luís, mas de uma forma mais pessoal, e comprovámos, a minha mulher e eu, que tinha um potencial enorme. Desta forma, e sem mais explicações, apenas com 1 hora, assinámos o contrato, pegámos no sistema de formação e fomos logo para casa trabalhar no negócio. Nesse sentido, fomos muito atrevidos, porque eu vi os famosos círculos que o Luís aqui hoje explicou e isso a mim pareceu-me fantástico. A seguinte pergunta que eu fiz ao meu cunhado foi de saber quem conhecia este negócio a fundo, quem era a pessoa do grupo que conhecia o negócio do avesso, e apareceu pela primeira vez o nome de Luís Costa, cubano, um bastante conhecedor, que estava em Madrid e que conhecia profundamente o tema. Bem, eu estive a aprender 15 dias com o sistema de formação e rapidamente telefonei ao Luís Costa para Madrid para marcar uma entrevista, porque a minha ideia era conhecer o mais depressa possível a forma de trabalhar no negócio. Parecia-me ter visto no processo da minha cunhada a ponta do iceberg. Mas eu e a minha mulher imaginávamos um verdadeiro bloco debaixo da ponta do iceberg e tínhamos de comprovar o mais cedo possível que isso era assim, que era verdade. Então, a 23 de junho, um mês depois, aproximadamente, marcámos uma entrevista, aliás, eu é que marquei com o Luís. Ele recebeu-me imediatamente e, se ele costuma estar contente, nesse dia ainda o estava mais, porque acabava de ser pai. De modo que foi uma conversa ótima, porque se ele costuma ser uma pessoa animada, naquele dia estava, devem imaginar, super animado. Conversámos durante 2 horas e meia. Lembro-me que foi das 10h30 à 1h. E aquilo pareceu-me fantástico. Além disso, mostrou-me um vídeo dos Estados Unidos. Teve a delicadeza de mostrar um vídeo de como corria o negócio na América, com o qual eu fiquei com elementos que talvez vocês não tenham neste momento. Ele deu-me muitos elementos para poder realizar o negócio e eu tirei 2 conclusões. Primeiro, que tinha um potencial enorme e que dependia muito de mim. Pela primeira vez não tinha ninguém acima de mim, nem ninguém ao lado, nem atrás, nem que me pudesse impedir o que eu pudesse realizar. Ao trabalhar por conta de outrem, temos sempre a sensação de nos sentirmos bloqueados. Neste negócio, ele disse-me, não, tem um potencial enorme e só depende do teu trabalho. Se tu trabalhares bem, se trabalhares a fundo, 7 dias, 24 horas, tu podes tornar enorme o negócio. Ninguém, mas ninguém te pode bloquear. Bem, isso pareceu-me perfeito.
E em segundo lugar, bem, ele fez-me ver que era um negócio novo. Um negócio que começava em Espanha e, como sempre, o que começa primeiro, ganha a dobrar. Eu, com esses dois elementos e alguns outros, fui para casa. É verdade, desculpem, eu esquecia-me. O terceiro elemento importante é que aqui existe um sistema de formação que está já perfeitamente estabelecido. Não tentes inventar nada neste negócio. Segue passo a passo este sistema de formação e verás como em 3 ou 4 meses fazes uma rede de 70 pessoas. O que ele me disse então, e que eu achava pouco real, era que em 4 meses de trabalho se conseguiam reunir 70 pessoas. Hoje em dia vejo claramente que o projeto funciona. Agora atenção, eu segui o sistema de formação do princípio ao fim e quando quis inventar alguma coisa, fracassei. Quando não segui o sistema de formação, por pensar que o podia fazer melhor, fracassei. É isto basicamente o que eu posso dizer da ideia de Luís. Definitivamente, como puderam comprovar há pouco, ele é uma pessoa que sabe o que está a fazer. Desta forma, deixo a ele para que prossiga com o tema e agradeço-lhe por ter vindo e que continue a oferecer-nos estes cursos de formação que são as conferências que ele dá. Muito obrigado. Obrigado. Extraordinário. Realmente foi assim. Do dia em que ele me telefonou para casa, marcámos aquela entrevista, conversámos e desde o primeiro instante vi que ele era uma pessoa capaz, que assumia compromissos e que se entregava de corpo e alma. É disso que nós estamos à procura. É o sucesso que está aí, o sucesso de corpo e alma. Vamos falar hoje um pouco dessa característica do sucesso. O sucesso não te vai atacar. O sucesso não vai ter connosco. O sucesso não ataca ninguém. Temos nós de ir ao encontro dele. Nunca verão em parte alguma. Sucesso ataca senhora na localidade X ou Y ou Z. Nunca. É preciso sair à procura do sucesso. Ele não vem ter connosco às nossas casas. Isto é simplesmente um meio sensacional e o melhor, eu penso, sinceramente, para conseguir a independência económica. E é por causa disso que eu me entreguei a fundo a ele. Não estou casado com ele, nem pouco mais ou menos. E se acreditam que existe alternativa melhor, eu sou todo ouvidos para que me possam contar. E terei, então, uma grande alegria em ouvir a vossa nova alternativa. Mas enquanto me demonstrarem isso, eu creio que este é o melhor sistema que existe. E eu vi e comprovei pessoalmente, assim como milhares de pessoas, que atingiram um sucesso tremendo neste negócio. De um lado temos a Amway, que é a empresa que suporta a distribuição. Como já vimos, nós não somos empregados da Amway, não trabalhamos para a Amway. Assim, somos todos sócios da Amway. Somos 1 milhão e pico de empresários independentes associados à Amway, em 45 países. Uma parte destes negócios é feita seguindo um sistema conhecido por sistema Jaeger, ou Internet, que é o Guia do Sucesso, ou Guia do Desenvolvimento, como também é conhecido, em honra ao seu criador, Dexter Jaeger, que concebeu o sistema e o desenvolveu. Quem é Dexter Jaeger? Bem, Dexter começou este negócio em 1964, em Roma, estado de Nova Iorque, numa aldeiazinha. Este negócio começou, então, quando ele tinha 25 anos. Pai de 7 filhos e gago, imaginem. Tinha tudo contra ele. A única coisa que tinha a seu favor era o desejo ardente de ser economicamente independente. Ele tinha que conseguir atingir o sucesso na sua vida. Ele é um vencedor inato. Sempre se viu. Começou um negócio e, ao longo dos anos, começou a criar este guia do sucesso. Ele pegou em todos os diamantes que, como ele, realizam este negócio, com os seus erros, e escreveu-os num guia, num sistema que funcionasse detalhadamente e que funciona até criar o Guia do Sucesso, que já foi traduzido em mais de 20 línguas e é o guia base de todos os negócios que os distribuidores da Amway fazemos sob a filosofia de Jaeger ou associados à Iberonet. Assim, vamos falar destas duas coisas. Dexter dividiu o guia em 8 passos. Os 8 passos do Guia do Sucesso. Não são negociáveis, isto é, não podemos dizer gosto do passo 1, mas não do 2, e por isso vamos passar para o 3. É como se fôssemos a subir uma escada, a falhar um degrau. Metemos o pé mal e então, claro, podemos cair. O primeiro passo conduz ao segundo. O desenvolvimento é automático. Vamos falar um pouco dos 8 passos e de como estão então concebidos. Dexter começa por dizer que o primeiro deles é ter um sonho, um desejo, uma meta, um objetivo, alguma coisa pela qual se possa lutar. Isso é, de facto, básico para o sucesso. Não só para este negócio, mas para qualquer atividade
que se tenha na vida. Isto é, quando se começa uma viagem ou qualquer coisa, precisa-se de um plano de ação, de um mapa, para poder chegar ao destino, senão não se chega lá. Ou seja, isso é imprescindível. O que é que nós pretendemos deste negócio? O que é que vocês pretendem neste negócio? Quando assinam esse compromisso, o nosso desejo está a 100%. Vemos uma oportunidade e temos essa visão de que desejamos obter na vida. E é fundamental manter esse desejo vivo. Saber o que queremos. Então, para isso há uma relação. É o que nós chamamos de prémio. Esse prémio traz consigo, pela lei da causa e efeito, um preço a pagar. Todo o prémio traz consigo um preço. Isso é óbvio de ver. E vê-se constantemente na vida, em tudo. Toda a pessoa que estuda na universidade sabe que a licenciatura, o doutoramento, ser economista, ser advogado, é de facto o prémio. Após 5 anos de trabalho árduo, esse é o prémio que nós temos. Mas estes anos são o preço. Na mesma medida em que nós podemos visar o prémio, o preço a pagar, os obstáculos a serem ultrapassados, que serão realmente ínfimos. O que nós temos como objetivo é realmente aquele último passo. Mas não importa, porque a pessoa visa onde quer chegar. Visa o seu prémio, o objetivo, a meta. Há pessoas que são estudantes. Eu, no meu caso, estudei e trabalhei. Nós, eu e a Cristina, chegávamos do trabalho às 7 da noite e íamos à universidade. E muitas vezes tínhamos que estudar após chegar da universidade e levantarmos às 6 da manhã para ir trabalhar. Uma vida difícil. E aos sábados, quando outros, como a minha irmã e os meus cunhados, saíam, iam aos petiscos e divertiam-se noutros lugares, nós tínhamos que ficar a estudar. Mas esse era o preço que tínhamos que pagar para chegar a um objetivo. Queríamos acabar o curso para ter um nível de vida melhor. Naquela altura pensávamos que a melhor forma de viver melhor era realmente estudante, pelo qual esse era o único veículo que nós conhecíamos suficientemente tangível e por isso o escolhemos sem nenhuma hesitação. Mas o que é que acontece? Eu via como os estudantes, ao longo desses anos, que iam desistindo pelo caminho, quando perdiam a visão dos seus sonhos, quando o prémio já não era importante, quando começavam a deparar com obstáculos e chegavam a uma altura em que diziam: enfim, estou cansado, afinal foi mais um dia, hoje não vou, amanhã também não me apetece ir. Começavam a desistir. Hoje não vou, amanhã também, hoje está frio, não me apetece levantar cedo. Então começava a desviar o interesse, até chegar a um ponto em que dizia: afinal, quem é que quer ser médico? Bem, não interessa. O que é que acontece? Vamos perdendo o interesse. Ou seja, na balança entre o prémio e o preço, o prémio está acima e o preço em baixo. E temos esse desejo ardente. Quando então nos começamos a centrar no preço, começa a balança a equilibrar-se. E na altura em que o prémio está abaixo do preço, ou seja, o preço que temos que pagar está por cima, o prémio deixa de atuar, seja em que atividade for. Ou seja, temos o exemplo do cotidiano. Quantas vezes não decidimos numa quarta-feira que vamos ao sábado ao cinema, por exemplo? Porquê? Porque queremos ver esse filme. Temos esse desejo. Ou seja, esse é o prémio. Mas quando chega ao sábado, a temperatura desce 5 ou 6, 7, 8 graus, começa a chover, começa a nevar, e então o preço a pagar, o que é que acontece? Tenho preguiça, não vou, não me apetece sair, o tempo está mau, tenho de estacionar o carro, depois apanho chuva, até que começamos a ficar cansados. Começamos a fingir, a justificar o porquê de não querer sair. Então o que é que acontece? A balança entre o prémio e o preço torna a desequilibrar-se. A favor de quê? A favor do preço. O preço a pagar é demasiado alto para ir ao cinema. No entanto, se chegarmos a sábado, e mesmo que esteja a nevar, ou seja o que for, nós viemos do emprego, lemos o jornal, lemos a crítica do filme, mas acontece que nós já vimos uma apresentação do filme. E atua, então, o nosso ator preferido. E vimos uma cena na qual ele aparece a beijá-la. E já estamos, claro, a viver a cena. E então dissemos: quero lá saber da neve e de toda a gente. Eu vou, mas é ao cinema. Não é verdade? Porque o meu desejo é ardente, não é? É isso. Eu quero ir ao cinema, eu vou ao cinema. Mas vemos também que se estiver a nevar, ou seja o que for, e uma pessoa não quer ir dançar, ir à discoteca, porquê? Porque o preço é demasiado alto. Sair nessas condições, mas de repente recebemos um telefonema e dizem que ela está ali na discoteca e então de repente o prémio subiu. E com chuva ou sem ela, inverno ou verão, tanto faz. O prémio subiu de repente. Tudo depende do que a pessoa desejar.
Isto é fundamental. Tem que haver uma balança em tudo o que fizermos. Centramos sempre a nossa atenção no prémio, no benefício, e sempre obteremos resultados. Mas agora, reparemos numa outra coisa. Que neste negócio, isto é mais importante do que noutro qualquer. Porquê? Porque neste negócio não se investe nada. Neste negócio não se investe nada. E então é fácil desistir. Quanto dinheiro investimos neste negócio? 3, 5, 20 milhões? Começamos um negócio com 8 contos, por exemplo? É fácil quando a primeira pessoa nos disser: és maluco, vão-te enganar, isto não serve. Mas como acreditamos nisso? Oh, meu Deus, como é que nós acreditamos nisso? E então, nós dizemos que é uma loucura, desistimos e, de facto, não perdemos nada. E é por isso que temos de ter o nosso sonho vivo. Por exemplo, estive a falar com um amigo que tem um concessionário. Vejo-o a sofrer cada dia mais para levar esse negócio para a frente. Cada vez que fala comigo, diz-me: Luís, não posso render-me. Não posso, eu tenho que continuar a ir para a frente. Tenho que trabalhar 25 horas diárias, se for preciso. Porquê? Porque as consequências são incalculáveis. Tem 40, 50 mil contos nesse negócio. Tem a casa hipotecada, o cão, tudo hipotecado no banco. E diz: Luís, é questão de vida ou morte. A questão é que tudo pelo que lutei, ao longo dos anos, posso perder. As consequências são incalculáveis. E este homem vai trabalhar 20, 25 horas, seja o que for, por dia. Mas neste negócio não temos essas. Chamemos-lhe essas correntes, porque até nesses 8 contos temos a garantia de satisfação. Desenvolveu o dinheiro nos primeiros 3 meses. Portanto, não perdemos absolutamente nada. Assim, senhores, temos que ter um sonho e temos que o visualizar. Esse desejo tem que nos queimar, tem que arder em nós. Não só gostaríamos de ter esse desejo, mas temos que ter a necessidade imperiosa de ser economicamente independentes. É a grande diferença entre querer alguma coisa e ter uma necessidade imperiosa. Já os mas não aparecem, o gostaria, o ia implica condição. Mas quando nós dizemos eu tenho de ir, eu tenho de chegar, que eu obter, isso então já muda. A disposição já é diferente. Temos que ter esse desejo, esses objetivos tangíveis. Mas a determinada altura, todos nós nos perguntamos: o que é que estou a fazer nisto? Quando vamos abaixo, temos que pensar não no que vamos ganhar ou perder, se não o fizermos, mas pensar no que vamos deixar de ganhar. Pensar nesse prémio e não no que vamos perder. Nessa independência económica, nesse carro que tínhamos pensado, naquela viagem com a nossa família, no que pode ter essa combinação entre tempo e dinheiro, essa independência económica para nós e para a nossa família. Temos de pensar no que vamos deixar de ganhar se não entrarmos neste negócio. Agora, pense, o que é que diz Dexter disto? Qual é a nossa relação com esta máquina perfeita que é a mente? No outro dia, ouvindo Dexter numa conferência, ele comparava, fazendo esta relação, dizia, punha em A o tamanho dos nossos vencimentos e punha em B o tamanho dos nossos sonhos. Como funciona este mecanismo de autodefesa que temos todos no cérebro? Quando projetamos a A para dentro da B, o que acontece é que os nossos sonhos são demasiado grandes para os vencimentos e começa a operar o cérebro. Começa a cortar sonhos até chegar ao tamanho dos vencimentos. Não é verdade? É isso que acontece. Então, é quando começamos a atuar nessa direção, a diminuir os sonhos, e em vez de aumentar os vencimentos para o tamanho dos sonhos, porque é mais fácil cortar que expandir, quando a mente começa a pensar nisso, acabamos por dizer, quem é que precisa de um Mercedes? Se um Fiat 127 serve na mesma? Começam a surgir essas condições e temos que as ter em linha de conta. Por exemplo, começam a surgir coisas na mente das mulheres, como viver numa vivenda, a quem lhe interessa isso. Eu tenho medo de ficar sozinho em casa, eu prefiro um apartamento que é o mais acolhedor, e começam a surgir coisas como uma moradia. Eu não gosto de fazer limpezas, ainda se essas moradias viessem com a empregada incluída, isto ainda era melhor, não é verdade? Mas como podemos, com estes vencimentos, chegar ao sonho da vivenda? Temos que nos autoconvencer de que não precisamos dela. Quando isso não é certo. Mas ouvimos sempre isso à dona do apartamento, nunca à dona da moradia.
Como sempre, ouvimos que o Fiat 127 serve na mesma ao dono do Fiat 127 e não ao dono do Mercedes. Ou seja, é mesmo incrível. No outro dia, a 10 de julho, eu via uma maratona na Extremadura, Plasencia e Cáceres, no mesmo dia, imaginem. Plasencia, Mérida, às 3 da tarde. E no mês de julho é nem mais nem menos que o suicídio. E vínhamos num ADA e tivemos de fechar os vidros porque o ar que entrava era como fogo, completamente irresistível. E vínhamos a conversar, a falar, para tentar esquecer aqueles suores que tínhamos e de repente vejo um Mercedes 500 a passar. Não vi a cara da senhora, mas vi o cabelo louro dela esvoaçando com o vento que saía do interior do carro. Que sensação deve ser conduzir um Mercedes 500 com aquilo tudo. Nesse momento eu pus-me a pensar e disse para comigo: Senhor, quem disse que serve na mesma? Isso é mentira. Mas nós convencemos de que é mais caro, de que gasta mais gasolina, de que as peças demoram mais, de que o podem roubar. E discutimos e defendemos porque é que este mecanismo de autodefesa que serve para reproduzir. Porque se tirarmos as partes, toda a capacidade que tem, todas as peças ocupariam um edifício tão grande como o Empire State de Nova Iorque. Este é um mecanismo perfeito. Era o que eu li outro dia e analisava. O que é que acontece com este mecanismo? Há duas coisas. A mente consciente e a mente subconsciente. O que acontece é que depende da direção em que a pessoa se desloca. Se estivermos a cortar os sonhos do tamanho dos vencimentos, vai custar-nos a mesma energia do que subir os vencimentos ao tamanho dos sonhos. O que é preciso fazer é pôr em harmonia a mente consciente com a subconsciente. Quando temos um dado na mente consciente ou subconsciente, que nos meteram lá desde que nascemos, já vimos o negativo que o mundo exterior é. Não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo, cuidado que vamos cair. Isto é quando temos 14, 15 anos e dizemos aos nossos pais que vamos comprar um Porsche quando formos grandes. Quando formos grandes, teremos um Porsche. Não temos a verdadeira noção das coisas. É possível para nós querermos obter esses sonhos, mas para os nossos pais, que segundo eles já estão de volta, chamam-lhes fantasias. Não é verdade? É isso mesmo que eles chamam, fantasias. E eles dizem-nos porque o dizem de boa fé. Põe os pés na terra. Estás a viver de fantasias e ilusões. Quando caíres, a queda vai ser muito grande. Estou-te a advertir. Vê lá. Depois vem a mãe. Sou a tua mãe, gosto de ti. É preciso ser realista. Dizem elas. E eles. Não é? Protegem-se sobre o realismo. Quando já temos 20 e tal anos e vemos que a relação entre os vencimentos e o sonho é tão abrupta, e então a informação que temos no subconsciente sai e diz: a mãe tinha razão, estava certa. E cria-se um conflito entre o consciente e o inconsciente. E quando na mente consciente a informação atravessa todos os mecanismos e chega ao subconsciente, depara-se com um bloco. E não é possível. Começa a funcionar o mecanismo de autodefesa. Cria-se um stress e manifesta-se em forma de protesto. Não veem como toda a gente protesta? Não dão soluções, mas protestam. É o tubo de escape. Isto é o tubo de escape. Todos nós temos o tubo de escape. É normal, é tolerável. Quando discutimos depois, sentimos-nos mais aliviados. Acontece isso com toda a gente. Até pensamos, às vezes, que fomos além dos limites, mas esquecemos logo, porque depois de descarregar o stress que temos, então protestamos por tudo. Com o patrão que nos explora, o furo no pneu, agora um pneu novo, protestamos com tudo, mas sem soluções. Mas porquê? Porquê que há um conflito? Quando existe uma harmonia entre o consciente e o subconsciente, e pensam em expandir os nossos vencimentos ao tamanho dos sonhos, e não em descer os sonhos ao tamanho dos vencimentos. Quando pensamos na outra direção, existe uma harmonia. E já tudo o que anteriormente tomava uma envergadura de um problema sem solução, agora transforma-se em minúsculo. Já é temporário. Porque estamos na consecução do nosso sonho. Vamos à procura do nosso sonho. E então, quando chega o chefe e diz qualquer coisa, isto é temporário. Já nada nos preocupa. Isto é de facto temporário, já que vamos ser chefes em pouco tempo. Aquelas férias que nos preocupavam tanto porque tínhamos de ir não sei onde e discutíamos, agora já não nos importamos com eles. Todos os dias são iguais. Já não nos importamos com eles. Todos os dias de facto são iguais. Já não nos diferenciam sábados e domingos, nem segundas e terças-feiras, nem 10 da noite, nem 6 da manhã. Todas as horas do dia são iguais. Porquê? Porque já estamos preocupados com o nosso sonho.
para conseguir isso. Já tudo não conta. Saímos do emprego porque precisamos de ganhar para comer e pomos-nos a fazer um negócio. E vais à casa de fulano, e vamos à casa de fulano que diz-nos que não, e ninguém tem a ver com isso. E se também fizermos rapidamente 25%. E estamos seguros de que temos e desenvolvemos o que os diamantes chamam, em todas as cassetes, a personalidade magnética. Por que não? Porque vamos em prol dos nossos sonhos. Vamos à procura dos nossos sonhos. E já sabemos o que queremos. Tudo é temporário no seu momento. A casa onde vivemos, o carro que conduzimos, as férias que temos, tudo isto é temporário. O que importa agora é o nosso sonho. O que importa é que a segunda-feira é um dia tão bom como a sexta-feira. O que não acontece quando estamos na situação anterior, reduzindo o nosso sonho ao tamanho dos nossos vencimentos. Não é verdade? É isso. O que me acontecia a mim, quando ia trabalhar, eu tinha visto neste negócio e vi que os meus sonhos eram possíveis, mas que ainda tinha que ir trabalhar. O que me acontecia era que saía e chegava ao emprego na segunda-feira. Chegava contente, a rir-me, todo satisfeito, e diziam-me: mas o que é que te acontece? Estás doido, homem? Hoje é segunda-feira. O que é que te aconteceu? Porque eles estavam num sistema anterior, reduzindo o seu sonho ao tamanho dos seus vencimentos. É uma coordenação, uma condenação, uma tortura perpétua que tem de sofrer até chegar à sexta-feira. Para mim, essa segunda-feira era muito boa. E a terça-feira era muito boa também. E essa semana também. Muito boa. Essa semana é boa porquê? Porque eu estou uma semana mais perto dos meus sonhos. Estou mais perto de estar em posição de controle do tempo e do dinheiro. Meus senhores, esta parte é importantíssima. É importantíssimo saber que, quando o nosso sonho é suficientemente grande, o que nós vivemos hoje em dia, a circunstância que temos hoje em dia é temporária. Não importa. Se nós ouvirmos todas as palestras do Dexter, vamos encontrar em todas que o sonho é uma sensação progressiva. Tem que estar sempre em progressão constante. Essa é a parte mais importante de perceber. Agora, o que é que acontece? Reparem. Tudo, então, que temos para conseguir essa harmonia entre consciente e subconsciente é dar a informação correta, a informação adequada. O que acontece é que vamos sendo programados, e eu incluo-me, durante 30 anos do mundo programados, e eu incluo-me, então, chegamos agora aqui e queremos que toda a mudança seja automática. Meus senhores, temos que ser reprogramados, queiramos ou não. O que é que acontece? Que a mente não é como um computador normal. Pega-se nela, esvazia-se-lhe a memória e introduz-se novos dados. Não, senhor. Isso tem que ser compensado, porque o que já está ali, ali está. Agora, é preciso compensar. É preciso introduzir novos dados. E mais novos. Para quê? Para poder restabelecer a harmonia entre o consciente e o subconsciente. E quando surgir o dado de um Mercedes, ou da independência económica, ou de umas férias, o consciente possa dizer: é possível. E estejam em harmonia os dois. Já não choca, já não é uma rocha, já se amoleceu. Agora, isso vai levar tempo. E é esse tempo que passa entre o momento em que nós concebemos na nossa mente consciente e o momento em que nós entendemos na forma de bens que podemos tocar, que estamos a viver esse sonho. O que é que acontece? Que nesse período de tempo é quando nós vamos passar por todas essas vicissitudes e males. Como eu também passei, e passaram todos os diamantes que aí chegaram. O que é que vamos ajudar a passar essas vicissitudes? Como é que vamos ajudar a fazer com que elas passem? O sistema de Jäger, que ele concebeu para nos ajudar a passar, para nos dar essa informação e pôr em harmonia entre o consciente e o subconsciente. Ou seja, esse é o primeiro passo. O sonho ardente, o desejo indestrutível de ter essa independência económica. Agora, depois de termos o primeiro, vem o segundo. Quando temos o sonho, o desejo, temos que assumir vários compromissos. Temos que ter que assumir vários compromissos, várias responsabilidades. Este tema tem muita piada com isto dos compromissos, porque há pessoas que entram num negócio e querem que funcione. Todos querem o mesmo. E então, tratámo-lo como um hobby e queremos que dê resultados de negócio. Tratámo-lo como um hobby e seja como for, vamos, por exemplo, eu no outro dia, em Málaga, tinha combinado com um senhor que trabalha na Carra de Ahorros, ele é de Jerez, tínhamos combinado às 6 horas e eram 6:30.
Vou e telefono para a sua casa e diz-me: não vais acreditar, na altura em que me estava para sair para Málaga, começaram a chegar o meu primo e a esposa e tive que ficar em casa. Foi realmente incrível, desculpa lá. Eu respondi-lhe: acho sensacional. Isso é uma desculpa como outra qualquer. Mas é que tu não conheces o meu primo. Não tenho esse prazer. Agora diz-me, se eu, em vez de chegar ao primo às 3 da tarde de domingo, chegasse às 8 da manhã de segunda-feira. Vocês telefonam ao vosso patrão, então dizem: não vais acreditar, não conheces o meu primo, não posso ir porque o meu primo é meu primo, e então chegou agora de manhã e eu não posso sair. E o teu patrão vai dizer, o vosso patrão vai dizer: muito bem, fica com o teu primo, mas não é verdade que tu farias essa experiência com o vosso patrão, de facto? Não. De início, diríamos ao nosso primo: primo, olha, vamos amanhã às 5h30 ou às 6 horas porque tenho de ir trabalhar. Então, reparem como funciona o processo de pensamento neste caso. Assim, pego no telefone e digo: ouve lá, repara, então para fazer de outro um milionário, não inventas desculpas. Agora, para fazeres-te milionário a ti, então apareces com todas as desculpas do mundo. Então, onde está esse compromisso? Tu percebes isso? Ou seja, o que é que me queres dizer? Como este é o teu negócio, como ninguém te pode despedir, como ninguém te pode rescindir o contrato, então tu trata-lo como um hobby. Pois, com o tempo que te sobrar, então, no outro que tens o chicote atrás, às 8, olha, amanhã não vamos começar às 8, mas às 7h30 ou às 7. Já combinaste com a tua esposa, reservaste uma mesa num restaurante, porque é o teu aniversário de casamento. E dizem-te: hoje há inventário. Mas hoje é um bom dia de aniversário. Bem, claro, sentimos muito, mas hoje é dia de inventário. Marta, sabes, é que não podemos ir, percebes? Estás a perceber o que eu quero dizer? É que o emprego, o patrão, hoje há inventário, enfim, eu já sei que estás a vestir um casaco de Vison e tal, mas é que, pronto, que te estão a dar um Mercedes ao patrão, ele que está a levar a família do patrão ao Hawaii. Por isso, para isso, assume-se o compromisso. Para nós termos o Mercedes, para irmos ao Hawaii, para ter esse estilo de vida, então esse compromisso, não. Então, tratámo-lo como um hobby e queremos que nos dê resultados no negócio. Meus senhores, isto não funciona assim. Este negócio vai-nos dar o que nós lhe dermos. Se nós o tratarmos como um hobby, ele dá-nos coisas como um hobby. Sabemos que o hobby não nos dá dinheiro. Nós gastamos dinheiro no hobby. É assim, é tão simples como isso. Assim, nós temos que assumir certos compromissos com o negócio. Isto é, o segundo passo que diz o Dexter. Temos que estabelecer compromissos com o negócio. Agora, bem, reparem, e isto é curioso, cada vez que eu falo, digo como se desenvolve um negócio, toda a gente está à espera de que eu lhe fale de como falar com a pessoa, ou o que lhe dizer, como lhe dizer, ou seja, dizem-me: vamos ao tangível. Bom, o tangível não é nada importante se o compararmos com a preparação, a atitude que nós temos de ter para realizar o negócio, senhores. Eu digo-vos assim mesmo, os dois primeiros passos, o sonho e a série de compromissos, que estes vão chegar diretamente proporcionais ao primeiro, são os que nos denominamos, entre aspas, os passos tangíveis. A forma de fazer uma lista de pessoas que vocês possam conhecer, como convidar essas pessoas, como fazer uma reunião, como fazer o acompanhamento, isso tudo não tem nem metade da importância do que estes dois pontos conjuntos. Estes são os não tangíveis, os que não se veem, mas esses são os que vão decidir como vão correr os outros 6. E se tiverem sabido esses dois bem sabidos, bem realizados, bem presentes na vossa mente, que sabem onde possam chegar, os outros 6 são fáceis, saem de uma vez. Porquê? Porque acontece-nos como ao Joaquim. Não questionamos. Vamos para ali, vamos para aqui. Porquê? Porque sabemos claramente onde queremos chegar. Agora, claro, quando não estamos esclarecidos, então pomos a divagar. Assim, tão facilmente. Agora, Dexter, dentro destes compromissos, vamos assumir um compromisso com o nosso negócio. O segundo que vamos fazer é o compromisso com o nosso sistema. Dexter criou um sistema que é para nos manter sempre na crista da onda. Agora, o que é que acontece? Para manter o nosso pensamento sempre elevando os nossos vencimentos ao tamanho dos nossos sonhos. Por que razão? Porque o nosso estado anímico passa por uma crise cíclica.
Isto não falha. Este é o nosso estado anímico e esta é a nossa meta. De aqui partimos. Quando assinamos o contrato e começamos, estamos aqui, sempre na crista da onda, olhando para o sonho, porque o vemos. Então, ficamos animadíssimos. Agora, o que é que acontece? Bem, quando alguém nos diz, tu estás maluco, caímos realmente um bocado, ficamos desmoralizados. Então, outro torna a dizer, mas não vês que foste enganado? És mesmo parvo, estás bom da cabeça, traz de facto. Então, já estamos aqui embaixo, metidos no vale e olhando para as montanhas e dizendo, já não há quem consiga sair daí. O sonho de aqui não se vê. O que acontece então? O que acontece é que aqui corremos o risco de nós sozinhos não termos suficiente força para poder limpar o próximo obstáculo, que é esta montanha. Para continuar este programa, por gentileza, vire a fita. Então, para isso, Dexter criou um sistema no qual sempre possamos estar na crista da onda, para que possamos ir por cima da onda sem nenhum tipo de atraso até atingir o nosso sonho. Manter sempre essa atitude viva, criar essa harmonia rápida entre consciente e subconsciente. Para isso, está destinado. Esse sistema trata de quê? Do que é que falámos naquele dia com o Joaquim? Vou-vos mostrar, contar, bem brevemente, no que consiste. O sistema consiste em 4 passos. O primeiro do sistema são cassetes e livros. O que é que dá isso? A cassete dá-nos o conhecimento que nós precisamos para fazer um negócio. Ou seja, diz-nos que coisa nos dá a experiência de pessoas que são milionárias no negócio. Milionárias no negócio, friso bem. E diz-nos também como eles o fizeram para que nós o possamos fazer da mesma forma. Mais do que nada, estão-nos a dizer que isso nos dá o conhecimento. Agora, ao mesmo tempo, dá-nos também a motivação. Está continuamente a dizer-nos, tu podes fazê-lo, tu tens habilidade inata para o fazer, é possível fazê-lo, podes consegui-lo. Agora, contrário àquilo que diziam sempre, tu não podes consegui-lo, põe os pés na terra, ser realista, estás a ver? Então, estão modificando a informação do subconsciente para criar essa harmonia. Esse é o primeiro objetivo das cassetes. Dar-nos conhecimento e dar-nos motivação. Agora, existe algo mais importante do que isso. Que as cassetes estão aí para dar-nos informação pura. O que é que isso quer dizer? Para que a informação se mantenha sempre em primeira mão, quer dizer que estamos neste negócio para conseguir a longo prazo, para conseguir gerações. Estamos dentro do negócio, entramos no negócio. Hoje entra a vossa prima, vocês ensinam-lhe o negócio, damos-lhe todas as características. Depois, ela apanha essa informação e mete um amigo. E dá-lhe isso mesmo, essa informação que nós já tínhamos dado a ela. Mas o que é que acontece então? Essa pessoa vai dá-la a outro, e a outro, e a outro, e a outro, e chega a 10, por exemplo, em profundidade. A uma pessoa que está em Faro, imagine-se. É só um exemplo. Pensamos que através dessas 10 gerações, o que nós dissemos se está a repetir até ao fim? Impossível. Porquê? Porque, graças a Deus, todos somos desiguais. Imagina se todos fôssemos iguais e estivéssemos vestidos igual e tivéssemos os mesmos gostos. O bonito é que todos somos diferentes e temos todos a habilidade de interceptar as coisas à nossa maneira, não é verdade? Por exemplo, eu digo uma coisa e vocês interpretam-no de uma outra forma. Agora, peguem, por exemplo, nessa coisa, nessa interpretação e aumentem o vosso conhecimento e dizem, sim, está bem, Luís, tens razão até aqui, mas como eu não estou de acordo contigo nisto, eu vou passar o conhecimento ao outro lado baixo. E vou mudar uma coisa enganada. Vou mudar-lhe 0,5%. Então, o outro muda-o. Também muda 0,5%. E o outro a seguir, outros 0,5%. Vão mudando 0,5%, 20 gerações em profundidade. E quando chegar ali embaixo, já se modificou 10%. Não é verdade? Com as nossas contas bem feitas. Mas este degrau e degrau, entre geração e geração, modificou-se apenas 0,5%. Então, qual é o objetivo desta cassete? Manter
através de toda a organização, a informação pura, que cada qual interpreta à sua maneira. Ótimo. Agora, que seja a informação pura, a que cada qual interpreta à sua maneira. A informação pura, a informação do maestro, do Jaeger e seus diamantes, que são os que têm a fruta na árvore. Não ensinam teoria, ensinam-vos a prática. E essa é a diferença entre uma universidade de prestígio e uma universidade sem qualidade de ensino. Na primeira, são as pessoas que têm o conhecimento através da prática e não através da teoria. Levaram à prática o conhecimento e não vos ensinaram somente o conhecimento, senão uma filosofia. Mas uma filosofia sobre a qual eles vivem. Ora bem, se nós formos a uma universidade onde o professor tirou o curso e nunca esteve num campo de investigação e se está a dar somente um conhecimento e não uma filosofia, porque ele não a vive, vocês não podem dar o que não viveram. Então, aí está a grande diferença entre um e o outro. O que nós temos aqui é a informação de primeira mão. A universidade, os melhores, os que fizeram, os que estão a viver tudo isso, os que têm os resultados através das cassetes. Assim, esse é o porquê das cassetes. Depois, temos em segundo, e é o que nos mantém aqui em cima, agora, bem, isso tem que ser conjugado com outra coisa, o que chamam reuniões abertas, que têm o objetivo, é o que tivemos na reunião prévia a esta, ensinamos como funciona o plano de marketing e como funciona o nosso negócio. Isto é, uma reunião aberta cada 15 dias. Fazem-se reuniões abertas. Alguém vem, ensina o plano e reunimos-nos todos. Bem, muitas pessoas pensam que o objetivo dessa reunião aberta é explicar o plano, quando não é bem assim. Vamos lá ver. O objetivo dessa reunião aberta é a associação. A associação é vital, é importante e queremos, ou seja, no outro dia, estava a ler, por exemplo, um livro do John Paul Getty que falava da associação. Getty chegou a ser o homem mais rico do mundo. Dizia que a associação é um princípio tão vital que só o utilizamos com as nossas crianças. Ou seja, que todas as mães de rapazes e raparigas de 15 anos velam por quem se associa a eles. E quando a criança chega à casa e diz: mãe, vou ao cinema. Com quem vais? Com fulano? Com o cicrano? E quem é fulano? E tu tratas de conhecer os pais para saber que filosofia têm, que é o que estão a ensinar ao filho. As crianças têm uma mentalidade que absorve tudo. Têm uma mentalidade como uma esponja. Contudo, quando chegamos aos 20 e tais anos, acreditamos que já estamos de volta. E não aplicamos o mesmo princípio da associação, que é tão válido para as nossas crianças como para nós. Associamos com qualquer um. Metemos no subconsciente aquilo negativo, e como consequência baixamos os nossos sonhos ao tamanho dos vencimentos. Todo o tempo, em vez de viver na outra direção. Temos de nos associar a gente positiva. Esse é o ponto fundamental. O que é que acontece? Que quando nos associamos com gente associativa, há intercâmbio de energia, que é o que nos vai manter na crista da onda. Porque nós estamos entusiasmados, sempre em cima. Não estamos à mercê do negativo, que está a tratar de nos roubar os nossos sonhos. Assim tão simples, senhores. É isto. É esta filosofia de mercado. Isto é assim importante. E assim são as reuniões abertas. A primeira dá-nos a motivação e o conhecimento. A segunda, as outras reuniões abertas, dá-nos a associação. Agora, o que é que acontece? Onde se realçam essas reuniões abertas? Isto é bastante importante e temos que discuti-lo bem com os líderes, e vocês são os líderes de aqui. Têm que ter em linha de conta, quando se faz uma reunião com estas características, que vamos e saímos. Falamos com 10, 15, 16 durante a semana e falamos de quanto bom pode ser este negócio. Em qualquer lado, falamos na nossa casa, no café, não interessa. O importante é comunicar, contactar. No entanto, é bem difícil que ele veja a perspectiva desse negócio sentado num café. Porque uma das maiores coisas que temos neste negócio, e uma das coisas que o torna bonito, é a interação das pessoas. E isso não pode ver essa pessoa a falar connosco num café. Então nós dizemos: o que é que achas se vieres connosco, porque veio uma pessoa aqui a Lisboa, que é distribuidor direto, ou é Pele, ou é Esmeralda, falar de um negócio. Então essa pessoa, quando vem a este lugar, a este ambiente que hoje temos aqui, a primeira coisa que vê é estarmos todos aqui envolvidos.
vê o lugar onde é. Tem que dar uma imagem. Chega e diz, bonito lugar. Sim, senhor. O que vai ver, nesse momento, é positivo ou negativo, na conta do que vai decidir a entrada ou não no negócio. Assim, é muito importante que todos nós, quando formos falar desse negócio e quando formos às reuniões abertas, estejamos vestidos para negócios. É bem difícil dar uma sensação de que isto é um negócio milionário usando jeans rotos, sem dúvida. Se essa pessoa vê toda a gente em jeans, toda a gente sentada, o que é que acontece? Não, senhores. É uma imagem de negócio. É bem importante. Todos temos que dar essa imagem. E quando vamos convidar essa pessoa, dizemos, vem vestido para negócios, porque aqui vais encontrar pessoas de negócios. Então, chega toda a gente e todos estão. E já é algo positivo no negócio. Assim, é muito importante o lugar onde nós nos associamos. E a forma como vamos vestidos para essa associação. Ou seja, todos temos que dar o nosso grãozinho de areia. Porquê? Porque todos vamos levar alguns 5, outros 10, e aqui vemos cerca de 80 pessoas. E cada uma delas vai levar 5 ou 6. E são 500, 600 pessoas que vamos ver. E onde as vamos ver? É conveniente buscar sempre um hotel. Porque isso reverte em benefício de todos. Porque chegam a dizer, ora, vê isto. É algo positivo e a organização vai crescer mais rapidamente para todos. Assim, tão simples, senhores. Isto tudo está computarizado. É em nosso benefício. No outro dia uma pessoa dizia-me, então as cassetes custam dinheiro, o hotel custa dinheiro, as convenções, tudo te custa dinheiro. É claro, porque é o nosso negócio, porque se não quisermos investir dinheiro, simplesmente procuramos um emprego. E então, porque estaremos reduzindo os nossos sonhos ao nível dos nossos vencimentos, porque teremos, então, um topo, que é o que dizia o Joaquim, assim tão simples. Ontem, por exemplo, estava em Avilés e havia um senhor que gostava da ideia, mas não queria investir dinheiro. Acho sensacional, disse eu, vejo que gosta do negócio e para si vamos fazer uma coisa. Eu financio-lhe. Eu pago-lhe as cassetes. Eu pago-lhe o bilhete, essas despesas que tem de ter representação, esses 350 escudos que tem de despesas de representação, pago-lhe eu tudo. Os seminários, a próxima convenção que vai ser em Faro, pago-lhe eu. Não há problema, eu pago-lhe. Mas vamos fazer uma coisa. Assinar um contrato privado entre o senhor e eu, no qual diga que eu ganho 50% dos lucros. Então não queria. Eu financei o negócio e ainda queria 100% de lucro. Por favor, um ou outro. Eu financei-lhe tudo. Agora, eu, cada 15 dias, ou uma semana, venho aqui e peço-lhe uma informação de quantas horas aplica no negócio. E vou-lhe pedir um mínimo de 15 horas por semana. Porquê é que pedimos isso? Por que razão não há máximos nem mínimos neste negócio? Porque é o nosso negócio. E se crescermos, o problema é nosso. E se não, o problema também é vosso. Ou não é verdade? Agora, a partir da altura em que nós o financiarmos, a partir da altura em que eu financiar, então o meu dinheiro está em risco e aí vou-lhe exigir máximos e mínimos. E vou-lhe exigir horas e resultados porque está a meter a mão no meu bolso. Já deixa de ser o seu negócio para se converter no meu. Eu sou sócio capitalista e vocês são a mão de obra. Assim tão simples. Ou é o vosso negócio ou é o meu. Um dos dois. Escolha e faça a oferta a qualquer um de vocês que esteja aqui. Eu financio. Vamos a 50%. Eu exijo resultados, exijo tempo e dedicação. Porquê? Porque eu pago. Assim tão fácil. É preciso ter bem claro estas duas coisas. A diferença entre negócio e emprego é muito diferente. Agora, bem, reparem. Estas são as reuniões abertas. O terceiro que vocês têm são os seminários. O que é que vos dão? Dão-vos 1 ou 2 combinados no 3. Quer dizer, ali vão encontrar a pessoa que fala nas cassetes, ao vivo. Isso não causa um maior impacto? Claro que causa. Não é o mesmo ouvir um disco do Julio Iglesias do que vê-lo num concerto, não é verdade? Totalmente diferente. No concerto é diferente porque vês um a dançar, outro a gritar, e pronto, isso tudo. Aliás, essa gritaria, esse ambiente que se vive num concerto, por que razão? Porque isso ali. Porque aquilo ali dá conhecimento, dá motivação. Porque está a ver a pessoa, estamos a ver a pessoa ao vivo e dá-nos o quê? Dá-nos
associação. Porque esse associado a toda uma massa de gente. Esse é o sistema de seminários. É uma vez em cada 45 dias. E vem uma pessoa que é distribuidor direto, pérola, diamante, seja o que for, que tenha conseguido sucesso no negócio para te falar, para vos falar de como o conseguiu, para que vocês possam fazer parte da mesma forma. Quando é que vocês duvidam disto? Se vocês duvidam, quando não têm as vossas metas realmente estabelecidas, onde querem chegar e quando e como, quando o sabem, não o duvidam. Vão para cima porque vão lá chegar. Quarto ponto, convenções. São uma vez em cada 6 meses e em Espanha é feita uma vez por ano, normalmente. O que costumamos fazer ali, bem, enfim, o objetivo destas convenções é exatamente dar toda a informação constante. São 3 dias consecutivos de informação constante de como se desenvolve o negócio e, muito mais ainda, dando esse conhecimento, essa motivação que nós precisamos de ter para aumentar os nossos vencimentos ao tamanho dos nossos sonhos. Isso é importantíssimo. Assim, o sistema que Jaeger fez para o desenvolvimento dos negócios independentes é este. Agora, como já disse, isto naturalmente é completamente opcional. Quer dizer que vocês podem decidir fazê-lo ou não, porque é o vosso negócio, não é o meu. É o vosso negócio. E se triunfarem, são vocês que triunfam. E se fracassarem, são vocês que fracassam. Porque eu decidi triunfar. Convosco ou sem vocês, é o mesmo. Porque todos os que estamos envolvidos, o Joaquim, o William Montaraz, o Ángel, o Miguel Aguado, eu, todos decidimos fazer um esforço, criar uma rede de distribuição. Se não for com vocês, vai ser com qualquer outro. Estes são os primeiros pontos. O sonho e o compromisso. Depois daí partem os que nascem, os próximos 6. Vamos entrar agora neles. Os pontos tangíveis do que gostamos. Como se realizam? Vamos ver. Temos depois do compromisso que vem o terceiro, fazer uma lista. Após terem bem claro quais são os vossos sonhos e compromissos que vão assumir, o resto, perfeitamente, está simplificado. Porque a vossa postura, a vossa crença em vocês próprios é tão grande, a vossa relação entre consciente e subconsciente é tão harmoniosa, tão harmónica, que não terão problemas. Agora, reparem, terceiro, como fazer uma lista. Para isso, tem uma cassete que se chama Faz uma Lista, com gente que vocês conhecem e que podem vir a conhecer melhor ainda. Como é que a fazem? Bem, é bem fácil. Aqui têm. Vão pôr nessa lista toda a gente que vocês conhecem. Toda. Neste negócio, eu sempre me guiei, como vocês, sempre me guiei pensando que toda a gente é boa. Até não demonstrar o contrário, claro. Ou seja, confiamos sempre nos outros. Como na justiça, é sempre assim. Toda a gente é inocente, até ser demonstrado o contrário. Aqui é o mesmo. Vocês vão pôr toda a gente que conhecem, amigos, conhecidos, toda a gente, nessa lista. Vão pôr aí, pelo menos, umas 50, 60 pessoas que vocês conhecerem e que vão convidar para que vejam o negócio. Reparem, para isso, vocês têm uma cassete num conjunto de 6 para começar, que diz, faz uma lista. Depois de fazer a lista, vem o problema, o normal. Vem o problema normal. Convidá-los para que façam parte do grupo. Como os vão convidar? Reparem bem, senhores. O convite é a parte mais importante do negócio. O convite é a parte mais importante do negócio. Porque daí vai depender mesmo de tudo. Quantas vezes convidaram alguém e não veio? É uma festa de anos, por exemplo. Possivelmente convidaram-nos mal. Há 3 palavras que vocês nunca devem utilizar. Produto, venda e reunião. A palavra produto, porque não a vão utilizar? Quando vocês dizem a alguém, olha, é Tupperware, e que vocês vão pô-los a vender de porta em porta, a palavra venda, que a palavra venda está muito vista e tal, qual, sei lá, não a utilizem. Nunca utilizem essa palavra. A palavra reunião, porque hoje é sexta-feira, pode ser que tu podes convidar para segunda-feira, na vossa mente está previsto ir na segunda-feira, mas tu não lhe disseste que é reunião, chega à segunda-feira, vem cansado e diz, olha, estou cansado, ir agora a essa reunião, vai estar toda a gente, tal, que não vão sentir a nossa falta, e não vai. E vocês dizem-lhe, e se combinássemos para segunda-feira às 8 da manhã? Ou às 8 da noite?
vai chegar cansado do emprego às 7 e vai dizer: o Luís está à minha espera, tem que lá ir. Percebem? Não é mais do que mudar uma palavra. Mudar simplesmente uma palavra pode ser a chave desta solução, e é a chave desta solução. Olhem, então, como mudou toda a estrutura. Convidar. Assim, vão convidá-los, então. Quando vocês convidam, estão a tratar de convidar. O que quer dizer? Reparem. Quando convidarem, nunca deem explicações compridas. Em 30 segundos, peguem no telefone e perguntem: gostarias de ganhar dinheiro? E se nos víssemos na segunda-feira às 8h30 da noite, por exemplo, já está. Assim, tão fácil. É muito fácil convidar. Há novas fórmulas que são sensacionais. Em Córdoba, chamam-lhe a cassete do mudo. Não é preciso mesmo falar. É um envelope de contacto. Vocês vão ter com essa pessoa e dizem: olha, amanhã telefone, toma isto. Aí dizem como funciona nas mãos de um perito. E no outro dia, pegam na cassete e já está. Há uma cassete que se chama Contactar e Convidar, que diz como utilizar esse conjunto de contacto. Aí tem tudo. Todas as informações, como contactar e como convidar. Agora reparem, responde-se, por exemplo, a toda a pergunta com outra pergunta. Isto é fundamental, senhores. Eu vejo pessoas que dizem: é preciso vender. E vocês: bem, sim, não, um pouco, se calhar, não sei. Sempre a responder-lhe com outra pergunta. Gostam de vender? Sim. Então vais adorar este negócio. Gostas de vender? Não. Então vais adorar um negócio que é mesmo para ti. Tens que dispor de tempo e tens tempo disponível, por acaso? Sim. Então este negócio é mesmo para ti. Tens tempo disponível? Não. Então este é mesmo indicado para ti. Está feito à tua medida para os que têm tempo. Assim tão fácil, meus senhores. É assim como se faz. E vai sair perfeito. Agora, tem que ter em conta que vai chegar uma altura em que vos vão dizer: eu perguntei primeiro. Então, tem um grande problema. E salve-se quem puder, mas guiem-se assim. É sensacional. Uma vez convidado, como quinto, vamos fazer a reunião. Convidá-los. Convidados, por exemplo, 17 ou 20 pessoas. E dos 20, só vêm 3 e puxamos 20 cadeiras. Chegam os 3, sentam-se e dizem: o que é que os outros 17 sabem que eu não sei? Isto realmente é uma situação embaraçosa e terrível. Sentem-se terrivelmente mal. Então, não puxem as cadeiras. Conforme forem chegando, vão puxando-as. Chega um, entra. Isto realmente é um tratamento fundamental. Uma vez que toda a gente esteja ali, para começar, desligar o rádio, o telefone, enfim, desligar todos os aparelhos que possam tocar. Porquê? Porque não há nada mais desagradável do que estarmos a fazer uma reunião e de repente, ring, pronto, o telefone corta todo o impacto. Por exemplo, eu estava no outro dia, numa casa, comecei às 8h30, eu estava todo emocionado no meio do meu discurso, de repente, cucu, cucu. Horroroso. O relógio de cuco. Tive que ir a correr para não apanhar o cuco das 9. Desliguei o telefone, senhores, mas uma vez que já esteja a pessoa que vai fazer a reunião em casa. Eu, numa ocasião, disse a uma pessoa: desliga o telefone, desliga sempre o telefone. E desligou antes de eu chegar. E eu, realmente, perdi-me. Só tornou a ligá-lo às 11 da noite. E eu estava há 3 horas no bairro, à procura dele. Mas, se tu não me disseste para desligar o telefone e tal, mas tu não me disseste que era para desligar o telefone. Sim, mas quando eu tivesse chegado e não antes. Desligue sempre o telefone quando o orador estiver lá já. Ou seja, nunca antes. Enfim, olhem, o que fazemos quase sempre. Chega a pessoa que vai fazer a reunião e então estamos aí os 3, porque falharam os outros 17, e então chego eu. E vocês dizem: é incrível, convidei 17 e só vieram 3. Que pena, esses 3 que estás tu para aí dizer. Os 17 que faltaram são os bons e estes 3 não servem, não é verdade? Tu tens de estar calado. Eu sei que convidaste 20 pessoas porque tu me disseste isso. Esses são os que estão aí, então com esses vamos. Esses são os 3 bons dessa noite. Durante a reunião não sirvam azeitonas, nem aperitivos, nem nada dessas coisas. É horroroso. Nada. Isto é uma reunião de negócios. Nessas reuniões não há coisas desse tipo. Isto não é uma reunião social. Vocês não vão vender nada. Isto é uma reunião de negócios. Não há nada que distraia mais do que quando está a dar uma reunião, ouvir-se de repente um crac, crac de batatas fritas ou pipocas e as pessoas vão dizer: passa aí as azeitonas e essas coisas todas, aqueles discursos da altura. É realmente horroroso. Vamos
mantê-los dentro das normas. Vamos mantê-los no normal. Hein? Isso é fundamental. Vemos o que aqui está e é realmente fundamental. Agora vamos vestir-nos apropriadamente, é lógico. Vamos falar de um negócio importante, vamos mantê-lo importante. Quando acabar a reunião, podemos servir então uma pita. Aí eu recomendo sempre café bem forte, com muita cafeína. Porque se ao menos não se entusiasmarem com o negócio, até às 5 da manhã não pregam olho. Então, telefonam-vos no dia a seguir. Houve, não sei como fizeste, mas no outro dia, até às 5 da manhã, isso é muito bom, porque com encheste de cafeína foi ótimo. 6º ponto. Temos o acompanhamento. Vamos fazer o acompanhamento dessa gente que vai à reunião. Agora, pensamos que são vocês a fazer o acompanhamento. Onde começa, então? No mesmo lugar onde vocês fizeram a reunião. Vocês acabam a reunião e dizemos, bem, já estamos prontos então para começar, mas esse estamos prontos para começar é calado, com os olhos, ou seja, olhando fixamente. Então, nesse momento, a outra pessoa faz uma cara, vocês têm que segui-la com os olhos. E é assim, quando olharem para vocês, que saibam que estão à espera de uma resposta. Acabam a reunião e então há 3. 1 em 10. Dizem-vos que sim, na altura. 1 em 10, dizem-vos logo que não. E 8 em 10, dizem que têm que pensar. Daqueles que disseram que têm de pensar, há 2 variantes. Os que não têm que pensar porque já sabem, mas não têm coragem de vos dizer que não, porque pensam que te estão a fazer realmente um grande favor e não perceberam bem o negócio. E outros que dizem que têm de pensar, é porque realmente querem pensar. Ou seja, quais são essas 2 correntes? Essas 2 correntes são bem importantes. A primeira, eu resolvo isto com a cassete de acompanhamento. Vou ter com uma pessoa e digo-lhe, escuta esta cassete. Acho sensacional que queres pensar sobre isso. Escuta e amanhã falamos. E se falássemos amanhã à noite, por exemplo, podemos marcar uma reunião. Se tu fores daqueles que não querem pensar, também não vais combinar um encontro comigo, porque não vais estar, com certeza, maluco, porque não. E então, eu digo-lhe, bem, não podes, porque já sei que tens de levar o canário ao veterinário, estás doente. Vão surgir 700 desculpas. No dia a seguir, o gato tem diarreia. E no outro dia, não pode, porque há o inventário no vosso emprego. Surge sempre uma desculpa. Todos os dias uma desculpa diferente. Então, eu digo-te, ouve. Vê então no teu calendário para ver quando pode ser. E não falha. Vai-te dizer mesmo. Ouve, quando eu tiver um tempo, telefone-te e tal. Então, vocês simplesmente tiram-lhes a cassete e dizem, bem, quando quiseres, telefone-me. Porque tu já sabes que ele é daqueles. Mas existe outra pessoa que sim, quer pensar. Ele vai querer um tempo, um momento. E se tu disseres, realmente, achas bem na quarta-feira à noite, às 8 da noite? E ele responde, não, segunda não posso, quarta não posso, mas e terça às 8 da noite, que tal? Ele vai-vos dar uma data alternativa, sempre, porque tem desejo de saber mais. Então, tu deixas-lhe a cassete, olhas para o teu calendário, combinas com ele para outro dia. Isso, meus senhores, é fundamental. Segui-lo ao pé da letra. Depois vem a 7ª, que é verifica o teu processo e progresso. Ou seja, ocupa-te de desenhar todo o teu progresso que vais fazendo. E depois aprende bem este guia e ensina aos outros. Agora bem, reparem que estes são os 8 passos do guia. Eu realmente emociono-me muito com um e com os 2 deles. Com 2 deles, aliás. Com o que é o sonho e os compromissos. O que é que eu disse? Onde quer que eu vá, há sempre pessoas que se ofenderem. Que se podem ofender. São pessoas que realmente não têm claro esse sonho. Então, pois, dizem que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Isso é uma grande verdade. E a verdade ofende muitíssimo mais do que qualquer mentira. Porque a mentira é mentira. Então, isso não vos ofende. Agora, quando eu está ali na ferida, ofende muito. Ou seja, essa é a razão pela qual eu não posso vir aqui desde Madrid e estaria a enganar-vos se não vos dissesse que isto é fácil, que o caminho é todo cor-de-rosa. Não pode ser fácil, senhores. Porquê? Porque se o caminho fosse fácil, toda a gente o faria e seria economicamente independente. Porque o que está bem claro é que toda a gente quer sê-lo. Então, toda a gente o faria. O caminho a percorrer é duro, mas é possível. E o que eu quero é que vocês cheguem lá. Quero que desfrutem dos resultados. Como nós decidimos chegar. Então, o que eu estou a dizer é bem claro. O que eu aprendi é uma grande verdade. Eu estava sentado ali, a um canto, e tinha as ideias todas erradas. Eu era daqueles que pensava que o rico era rico porque o tinha roubado,
ou porque tinha estado a enganar as pessoas, e que eram umas pessoas perversas, malvadas, e que todas eram como o J.R. ou a Sue Ellen do Dallas, e que não eram felizes porque não eram nada. Isso era o que eu pensava. Demorei um tempo para mudar a minha forma de pensar e acreditar que era possível ser economicamente independente. Porquê? O que é que acontece? Se todos pensássemos que era possível, todos iríamos embora. Todos seríamos economicamente independentes. Então, esse mecanismo de defesa faz-nos crer em todas essas coisas que são fantasias, que são mentiras. Por exemplo, no outro dia, lendo umas estatísticas, eu pensava que tínhamos que nascer numa família com influência. E tínhamos que ser reconhecidos. Pelo menos uma família média alta que nos situasse, que nos introduzisse. 88% dos milionários provém da classe trabalhadora. Todos estes dados, eu pensava que todos eram infelizes, porque vocês nunca pensaram o que é que a televisão nos dá, por exemplo? Quais são os episódios ou as séries que mais nos agradam? Comecei a pensar nisto. Onde houver mais drama, onde mais prostitutas houver, onde mais drogados houver. É esse exatamente o sucesso. E assim é, senhores. É incrível, mas é certo. Dallas, Dinastia, Falcon Crest, todas as séries que estão a dar na televisão, importadas, americanas, as novelas estão no ar nos Estados Unidos desde os anos 40. Não acabam nunca. E todas são dramas, enredos, histórias e sei lá que mais. Agora, quanto mais perversa for, mais agrada. Isso sem dúvida. Porquê? Porque isso está feito para que as pessoas desfrutem. Mas quem? 90% da população. Imagine-se. Para os trabalhadores que chegam cansados de trabalhar, que chegam e sentam-se, e o que mais querem é um momento de relax mental. Sentam-se em frente à televisão, levantam-se depois, às 11 da noite, cansados, e dizem: vês, por isso eu estou tão orgulhoso de ser pobre. Senhores, isto é assim. E eu era daqueles que via tudo. Eu, nos Estados Unidos, sentava-me às 7h30 da noite, às vezes até os gravava, quando não podia vê-los, e Falcon Crest, Dallas, Dinastia, e isto e aquilo, às 8 começava até à meia-noite. Até à meia-noite, sempre colado à televisão. Era incrível. Agora, o que é que acontece? Então, cada vez, isso é o que programa no nosso subconsciente. É por essa razão que nos agradam tanto. Imaginem-se que se possam chegar a casa, ligar o aparelho e vissem um casal milionário e feliz. Não iam gostar. Então, iam dizer: ora bolas, ainda por cima de serem milionários, olha como vivem. Não é tão mórbido. Não é mórbido. Assim, senhores, é preciso reprogramar-se. E, sinceramente, isso é porque eu insisto no sistema de Jaeger e nesta combinação. Nestas coisas, porque é sério isso. Leiam. Informem-se sobre esses livros de psicologia, porque é todo um mundo. E eu só comecei há 2 anos atrás a tomar conhecimento desse mundo. Eu estava há 1 ano no negócio e o que fazia era trabalhar nas partes tangíveis. Desde a lista, convidar reunião, acompanhamento e o outro. Isto é uma lavagem de cérebro, isto não. Senhores, até não encontrarem o vosso sonho, até não o sentirem com a vossa esposa e dizerem o que é que nós queremos da vida, amor, que queremos, para quando o queremos conseguir. Ponham uma data a esse sonho. Porquê? Porque se vocês disserem quando vais ter um desses dias, quando vais chegar direto um desses dias, abram o calendário. O dia de São Filipe, São João, de São Valentim, mas nunca está o dia, são desses dias. Isso nunca lá está. Nunca chega. Porquê? Porque vocês não repararam que todas as coisas se fazem sempre no último dia? É assim, meus senhores. É assim que é costume fazer. Quando foram à escola, à universidade, ao emprego, têm que entregar o trabalho na quarta-feira às 8 da manhã. Fazê-lo na terça-feira, não é verdade? É isso mesmo. Mesmo em cima da hora. Nunca viram? Se vocês são secretárias, se tiverem um patrão, olha, quero isto revisto. Para quando? Para quando tu quiseres. Chega e diz: já me fizeste aquilo? Não tive tempo. Bem, olha, preciso daquilo para sexta-feira. Chega à sexta-feira e dizem: filo ontem. Não é verdade? É isso mesmo. Temos que marcar uma data, marcar um topo. E isto programa-se aqui no subconsciente. E é bem importante, senhores, acreditem-me, é imprescindível. Eu vim aqui e realmente gostaria que todos tivéssemos sucesso, juntos neste negócio, sinceramente. Todos podemos ter sucesso. É possível para todos nós tê-lo. Agora, o que eu vos digo, sinceramente, é que se agarrem aos vossos sonhos. Que se agarrem ao sistema de Jaeger, que é o que nos deu a mim e à Chris esta compenetração, esta força, esta energia que se precisa nos momentos difíceis para continuar em frente. Assim,
Eu terminei o meu discurso. Eu desfrutei imenso, senhores, muito com vocês. Foi um grande prazer. Assim, ficaremos por aqui, conversaremos, beberemos alguma coisa. Se tiverem alguma pergunta, ou seja o que for, podemos ficar em família. Estamos completamente à vontade. É o momento realmente de esclarecer todas as vossas dúvidas. Qualquer pergunta, qualquer coisa, estamos aqui, meus senhores, à vossa inteira disposição. E assim, senhores, eu desfrutei muito a vossa presença. Vemo-nos para a próxima.